Olá, professoras e professores. Eu sou a professora Alana Vasconcelos. Neste vídeo apresentarei uma proposta que complementa as orientações para o planejamento das atividades do capítulo 6 do 8º ano de matemática, texto 11 do livro de orientações para o professor. Nesta sequência didática, o gênero textual gerador do conteúdo abordado é o cordel, um tipo de poesia popular que é impressa e divulgada em folhetos, e as imagens são feitas através da xilogravura. Sua principal função é informar, ao mesmo tempo que diverte o leitor. Observe os códigos alfanuméricos das habilidades da BNCC e os escritores da matriz de referência do SAEB, assim como também os objetivos das atividades do Momento Planeta Matemática e do Momento Revisando. Vocês podem conferir a descrição completa dos códigos alfanuméricos nos capítulos 4 e 5. A habilidade abordada nessa sequência didática é a EF08MA04 e o descritor é o D28. A habilidade se refere à resolução e elaboração de problemas envolvendo cálculo de porcentagens, incluindo o uso de tecnologias digitais. O descritor se refere à resolução de problemas que envolvam porcentagem. Vamos agora para o momento Descobrindo a Matemática. Professoras e professores, o momento Descobrindo a Matemática é composto pela atividade 1, Eu Investigo o Texto. Nessa atividade será apresentada aos alunos o gênero textual gerador das atividades propostas, trazendo questionamentos sobre a compreensão e as habilidades matemáticas presentes no texto. Vamos agora para a proposta da atividade 1. Atividade 1, Eu Investigo o Texto. Professoras e professores, para a realização dessa atividade, sugerimos que providenciem antecipadamente barbante e folhetos de cordéis. Esses materiais serão necessários para possibilitar aos alunos uma atividade de apreciação que os ajudará a perceber a estrutura composicional e a finalidade do gênero textual cordel. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Os comentários dos alunos a respeito do varal de cordel possibilitará que vocês, professores, observem qual o nível de conhecimento prévio deles sobre esse gênero textual. Prossigam na atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento que contempla a resolução da questão 1. Após ler o enunciado da questão 1, perguntem aos alunos se sabem definir o que é a xilogravura. Escute-os atentamente e complemente a definição se for necessário. A xilogravura é uma técnica de produção e reprodução de imagens que consiste na gravação em relevo de uma matriz de madeira para impressão de estampas sobre outros suportes. Prossigam na atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento que contempla a resolução das questões 2 e 3. Durante o compartilhamento das respostas, promova um momento descontraído e rico em trocas de ideias. Realize a leitura do texto apresentado na questão 4 com fluência e entonação adequadas. Lembre-se de que vocês podem representar um modelo de leitura fluente para os alunos. Caprichem! Uma outra sugestão para a leitura do cordel é que vocês, professores, convidem alguns alunos para compartilhar a leitura. Aproveitem para observar o nível de fluência leitora dos alunos que participarem. A proposta para a resolução da questão 5 é em duplas. Orientem que os alunos unam-se a colegas com os quais ainda não tenham desenvolvido nenhuma atividade anteriormente. Aproveitem para observar como eles lidam com essas questões. Durante o momento das duplas demonstrarem como chegaram às respostas, esclareçam que não devem preocupar-se em acertar ou não, pois o erro faz parte do processo de aprendizagem. Durante o compartilhamento das respostas, promova um momento descontraído e rico em troca de ideias. Vamos agora iniciar o momento Planeta Matemático.
O Momento Planeta Matemática é composto por 4 atividades chamadas Eu Exploro a Matemática. Essas atividades possibilitam aos alunos o desenvolvimento do raciocínio lógico, incentivando o pensamento independente, a criatividade e a habilidade de resolver problemas. Essas atividades geralmente iniciam com o ícone Quer Saber Mais, que apresenta uma breve explanação sobre as principais habilidades matemáticas que serão abordadas nas questões propostas. Vamos agora para a proposta da atividade 2. Atividade 2, Explorar Matemática. Professoras e professores, iniciem essa atividade seguindo as sugestões e orientações para o planejamento. Como a proposta para a leitura do texto do quadro Quer Saber Mais é compartilhada, incentive que os alunos se voluntariem. Mas caso isso não aconteça, indique a leitura de um trecho para algum deles, oportunizando assim que a maioria da turma participe. Aproveitem para observar o nível de influência leitora daqueles que participaram desse momento. Prossigam na atividade seguindo as sugestões e orientações para o planejamento. Realize a leitura do texto da questão 1 com fluência e entonação adequadas. Lembre-se de que vocês podem representar um modelo de leitura fluente para os alunos, portanto caprichem. Se desejarem, convidem alguns alunos para compartilhar a leitura com vocês. Aproveitem para observar o nível de fluência e leitura dos alunos que participarem. Como a proposta para a resolução dos itens da questão 1 é individual, aproveite esse momento para observar se os alunos efetivamente compreenderam o conteúdo abordado. Durante o compartilhamento das respostas, promova um momento descontraído e rico em troca de ideias. Para a resolução da questão 2, sugira aos alunos que formem duplas com os colegas aos quais ainda não tenham formado anteriormente. Aproveitem para observar como eles lidam com essa questão. Durante o momento os alunos demonstrarem como chegaram às respostas, destaque que compartilharem as estratégias que utilizaram é tão importante quanto encontrarem a solução do problema. Prossigam na atividade seguindo as sugestões e orientações para planejamento que contempla a resolução da questão 3. Como a proposta para a resolução das questões 4 e 5 é individual, aproveite esse momento para observar se os alunos efetivamente compreenderam o conteúdo abordado e realize as intervenções que julgarem necessárias. As hipóteses de resposta citadas pelos alunos durante a resolução coletiva possibilitará que vocês observem qual o nível de compreensão que eles obtiveram sobre o conteúdo abordado nas questões. Finalizem a atividade seguindo as sugestões e orientações para o planejamento. Professoras e professores, a leitura apreciativa proposta para os cordéis possibilitará aos alunos o desenvolvimento de uma habilidade de leitura, tais como localizar informações, identificar o significado das expressões dos personagens e fazer inferências no texto, dentre outras. Essa proposta se repetirá nas atividades seguintes. Valorizem essa etapa. Vamos agora para a proposta da atividade 3. Atividade 3, Eu Exploro a Matemática. Professoras e professores, iniciem essa atividade seguindo as sugestões e orientações para o planejamento. A proposta para uma revisão é importante para que os alunos possam relembrar as principais informações, os conhecimentos que foram consolidados e esclarecer eventuais dúvidas sobre o conteúdo que foi estudado. Realizem a leitura do texto do quadro Quer Saber Mais, com fluência e entonação adequadas. Lembre-se de que vocês podem representar um modelo de leitura fluente para os alunos, portanto caprichem. Prossigam na atividade seguindo as sugestões e orientações para o planejamento que contempla a resolução da questão 1. Aproveite esse momento para observar quais as dificuldades ou dúvidas deles e realize as intervenções que julgarem necessárias. Para a resolução das questões de 2 a 5, sugira aos alunos que formem duplas com os colegas dos quais ainda não tenham formado anteriormente. É importante que durante esse momento os alunos consigam trocar conhecimentos, respeitar o momento de fala dos colegas e as opiniões divergentes das suas próprias. Dessa forma, objetivamos ampliar suas competências socioemocionais. Observe como os alunos lidam com essas questões. Durante o momento os alunos demonstrarem como chegarem às respostas, esclareçam que não devem preocupar-se em acertar ou não, pois o erro faz parte do processo de aprendizagem. Finalizem a atividade seguindo as sugestões e orientações para o planejamento. Após essa atividade, não esqueçam de iniciar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos relacionado a esse gênero textual. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Vamos agora para a proposta da atividade 4. Atividade 4, Eu Exploro a Matemática. Professoras e professores, iniciem essa atividade seguindo as sugestões e orientações para o planejamento. Incentivem os alunos a realizar a leitura silenciosa proposta para o texto do quadro Quer Saber Mais.
pois essa é uma ação essencial para a formação de leitores competentes e críticos, atuantes no mundo da cultura escrita, visto que nas práticas de leitura do cotidiano, esse método que predomina em diferentes instâncias sociais. Também é possibilitado nessa ação o desenvolvimento da habilidade de leitura, tais como localizar informações e fazer inferências no texto, por exemplo. Durante a conversa sobre o conteúdo abordado, à medida que os alunos forem compartilhando seus comentários, certifiquem-se de que compreenderam o conteúdo. Caso julguem necessário, realize intervenções. Prossigam na atividade seguindo sugestões e orientações para o planejamento. Como a proposta para a resolução das questões 1 e 2 é em pequenos grupos, sugiram aos alunos que formem trios ou no máximo quartetos. Aproveite esse momento para observar o nível de autonomia dos alunos que compõem cada grupo e os incentive a compartilhar seus conhecimentos. O trabalho em grupos é interessante para possibilitar aos alunos o desenvolvimento da confiança entre eles, contribuindo para que incentivem uns aos outros em seus processos de aprendizagem. Valorizem essa etapa. Prossigam na atividade seguindo as sugestões e orientações para o planejamento. Para a resolução das questões 3, 4 e 5, certifiquem-se de que todos os grupos possuam calculadoras. Caso seja necessário, orientem os grupos que as compartilhem. Finalizem a atividade seguindo as sugestões e orientações para o planejamento. Vamos agora para a proposta da atividade 5. Atividade 5, explora a matemática. Professoras e professores, iniciem essa atividade seguindo as sugestões e orientações para o planejamento. No momento de realizar a leitura do texto do quadro Quer Saber Mais, façam paradas durante a leitura, quando julgarem oportuno, para explicar o conteúdo abordado. Ao final, incentive os alunos a expressarem suas dúvidas sem restrições. Essa ação faz parte de uma aprendizagem colaborativa. Prossigam na atividade, seguindo as sugestões e orientações para o planejamento, que contempla a resolução das questões 1, 2 e 3. Como a proposta para a resolução das questões 4 e 5 é individual, aproveite esse momento para observar se os alunos efetivamente compreenderam o conteúdo abordado. As hipóteses e respostas citadas pelos alunos durante a correção coletiva possibilitará que vocês, professores, observem qual o nível de compreensão que eles obtiveram sobre o conteúdo. Durante esse momento, aproveitem para observar quais alunos compartilham espontaneamente suas hipóteses e incentive aqueles que não o fizerem. Finalizem a atividade seguindo as sugestões e orientações para o planejamento. Vamos agora para o momento revisando. Professoras e professores, o momento revisando é composto pela atividade 6, eu exercito o cérebro. Esse momento apresenta apenas questões objetivas, nas quais os alunos deverão demonstrar em suas resoluções as aprendizagens que foram consolidadas durante as atividades propostas. Vamos agora para a proposta da atividade 6. Atividade 6, eu exercito o cérebro. Professoras e professores, durante a realização dessa atividade, é importante que vocês observem o desempenho dos alunos como forma de avaliar a aprendizagem dos conteúdos estudados. Ela deve ser compreendida como referencial, uma vez que, caso os alunos demonstrem dificuldade na resolução, será importante e necessário retomar alguns desses conteúdos. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões e orientações para o planejamento. É esperado que os alunos consigam responder às questões dessa atividade com autonomia. Aqueles que necessitarem de mais auxílio provavelmente não consolidaram os conhecimentos que envolvem conteúdos matemáticos estudados. Fiquem atentos. Durante o momento dos alunos demonstrarem como chegaram às respostas, esclareçam que não devem preocupar-se em acertar ou não, pois o erro faz parte do processo de aprendizagem. Prossigam na atividade, seguindo as sugestões e orientações para o planejamento. Caso haja discordâncias nas respostas dos alunos, destaquem que o mais importante nesse momento é que eles compartilham quais foram as estratégias utilizadas para que possam chegar a uma resposta comum posteriormente. Finalizem a atividade seguindo as sugestões e orientações para o planejamento. Professoras e professores, incentive os alunos a produzirem o seu próprio cordel. Relembre-os de algumas características desse gênero textual. O cordel é um gênero textual estruturado em rimas, versos e estrofes. Abordam diversos assuntos relacionados ao ser humano, à natureza, os animais, assim como os diferentes sentimentos e histórias, sejam elas inspiradas em fatos reais ou inventados. Professoras e professores, a proposta da atividade interventora tem basicamente dois objetivos.
Possibilitar aos alunos uma atividade de cunho lúdico, sem uso do livro, que retome alguns conteúdos estudados durante a realização da sequência didática, e possibilitar aos professores mais uma observação avaliativa em um outro contexto de como os alunos consolidaram esses conteúdos estudados. Vale ressaltar que as observações feitas do decorrer da realização das atividades de 1 a 6 e da atividade interventora forneceram elementos importantes para que se identifiquem os objetivos já alcançados pelos alunos e aqueles que ainda precisam de maiores intervenções para a consolidação das habilidades propostas nessa sequência didática. Após essa atividade, não esqueça de finalizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos relacionados a esse gênero textual. Dessa forma, finalizamos o trabalho com o texto 11. Até o próximo vídeo.